Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde. Como eu comentei na outra live, esse é um horário que dá pra falar bom dia e dá pra falar boa tarde, tá tudo certo, né? Oi, Ju, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre fotografia. Na verdade, a gente vai falar sobre organização de fotografia. Quem vai falar é a Melanie, ela já vai entrar. Sejam todas bem-vindas. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram mesmo, vai lá pro YouTube e vai pro podcast, porque hoje em dia tem muita gente que acaba escutando o podcast, né? E é um assunto super interessante, porque quem nunca passou por aquele drama de não encontrar a foto que precisava mandar pro cliente, naquele momento, de algum produto, de algum serviço. E hoje a Melanie vai nos contar um monte de dicas de como é que a gente pode ter uma organização muito melhor para que isso não aconteça, tá bom? Ela já deve estar entrando aí. E aí a gente já começa. Sempre me pedem e eu nunca lembro de apresentar um pouquinho a companhia, né? A Companhia Empreendedora nasceu já há quase 6 anos e a ideia da companhia é trazer uma conexão maior entre as mulheres empreendedoras. Por quê? Porque as mulheres, elas trabalham muito sozinhas, né? Elas são muito solitárias. Então, a ideia aqui é trazer essa conexão. E nessas lives eu tô trazendo essas mulheres para contar um pouco da história delas e também para nos dar dica em algum momento da nossa vida empreendedora. A Melanie tá entrando aí. Começar, deixa eu aceitar ela aqui. Desculpa se sacudir um pouquinho a câmera, mas esse meu tripé ele não fica super fixo. Oi, tudo bem? Eu não tô conseguindo te ouvir. Não sei se tá com todo mundo. Ah, acho que ela saiu, deve ter dado algum probleminha. Ela vai entrar de novo. Então, como eu estava dizendo, aqui na companhia, a ideia é a gente trazer essa conexão, a gente conseguir entender que a gente não tá nesse mundo sozinha, né? Que a gente consegue trocar, ter essa troca, ter dicas e entender que existe muita gente nesse mundo empreendedor e que pode nos ajudar. Tá. A ideia então é trazer essas mulheres para cá e mostrar para vocês que isso tudo acontece. Oi, Melanie! Olá, tudo bem? Ah, agora tá ótimo, estou te ouvindo super bem, tudo bem? Que bom. Seja bem-vinda aqui a esse nosso espaço. Eu estava aqui contando para as pessoas a função da companhia e dizendo que assim, que é para elas entenderem que a gente não está sozinha, né, Melanie? A gente vai falar um pouco de empreendedorismo e sempre tem essa sensação de, ai, meu Deus, eu tô aqui trabalhando sozinha, não sei como resolver isso. Não, tem muita gente que pode nos ajudar, né? E a ideia aqui na companhia é a gente fazer essa troca mesmo. Mas vamos lá, obrigada por ter vindo, por ter topado esse Obrigada a convite. você pelo convite. Estou super feliz e realmente para mim é uma honra porque eu adoro a Companhia Empreendedora, eu adoro o seu trabalho, admiro demais e Obrigada. literalmente te sigo e acompanho muito aí sua trajetória. Já participei de curso e gosto muito mesmo. Então, muito obrigada. Que bom, obrigada, é bom ouvir esse feedback. Então vamos começar. Eu queria que tu te apresentasse um pouquinho, né? Eu já apresentei a companhia. Eu queria que tu apresentasse um pouquinho quem é a Melanie, o que é que tu faz e o que é a tua empresa, quanto tempo tem, enfim, nos contar um pouquinho, começando por aí, tá bom? Tá joia. Então vamos lá. Na verdade, assim, é difícil de resumir, né? Mas eu vou tentar dar uma pincelada geral, porque minha área é outra. Eu sou formada em odontologia, me formei na USP e acabei nunca exercendo, né? Então, assim, a minha trajetória profissional que se mescla um pouco com a pessoal sempre, né? Então, eu casei durante a faculdade, depois eu engravidei na faculdade e minha primeira Uau. filha nasceu no último mês do último semestre da faculdade. Então, assim, Uau. foi assim, durante a faculdade eu percebi que não era algo que eu amava e não me imaginava fazendo isso a vida toda.
E o que é um pouco frustrante, né? Porque foram 5 anos de muita dedicação, a faculdade era integral, eu era super dedicada, fazia pesquisa, enfim. Mas eu também, por outro lado, assim, eu não queria deixar minha filha com ninguém, e não, eu sabia que eu ia ficar com tempo ocioso no consultório no início. Então, eu acabei optando por ficar com ela em casa, mas eu sou muito agitada, muito ativa, muito dinâmica. E eu sabia que eu não ia conseguir ficar sem trabalhar. Então, assim, justo nessa época, meu marido estava abrindo o escritório dele, estava montando ainda, então estava ainda em casa, era home office. E eu falei para ele, eu quero fazer alguma coisa, nem que seja servir café e passar fax naquela época. Aí eu trabalhei com ele na parte financeira durante 8 anos e pouco. E aí, assim, nesse meio tempo eu já estava fazendo álbum, porque assim, eu brinco que quando nasce uma filha, nasce a louca das fotos, né? Uma fotógrafa, paparazzi, quer fotografar tudo e mais um pouco, né? Cada movimento é um flash. Super. E naquela época, há mais ou menos 14 anos e meio, estava tudo muito no início. A gente ainda usava as nossas câmeras digitais, a gente não usava câmera de celular. E fotolivro também era algo muito... Estava muito no princípio, né? As pessoas não tinham muito essa conscientização de que tem que imprimir fotos. A gente revelava as fotos, né? Enfim. E eu comecei a fazer fotolivros dela, de uma forma bem amadora, era um hobby mesmo. E eu colocava punha, né, na mesa de centro da sala, daí vinha parentes, amigos próximos e via e gostava. Então eu comecei a fazer assim, como um hobby, meus álbuns. Ainda não tinha feito nenhum curso, nem nada, e eu fazia isso juntamente com o trabalho que eu fazia com meu marido. E aí, assim, tudo que é ligado à fotografia requer muito tempo, muita dedicação. Eram horas e horas, eu ficava de madrugada na cama fazendo. E aí meu marido falou, você escolhe, um ou outro. E aí, naquele momento, eu continuei fazendo só os nossos álbuns pessoais e continuei trabalhando um pouco mais com ele, porque eu queria estruturar. Quando tivesse um pouco mais redondo, daí eu ia acabar migrando de uma coisa para outra. E aí foi isso. Em 2015, eu decidi fundar a MM Albums. E aí, assim, fui fazendo vários cursos, não só de design, né, da parte técnica, né, da área. Eu fui fazer, eu gosto muito de estudar, então curso de empreendedorismo, vários cursos que fizeram parte aí, né, dessa formação. E aí eu fui vendo que havia muita demanda nessa parte de organização de fotos, né? Muitas fotos físicas, né? Que no início eu fazia muita organização de fotos, as nossas fotos antigas de albinho reveladas, que as pessoas queriam organizar, que estava tudo. Quem não tem uma caixa dessas ou uma parte... Eu tenho, por exemplo, uma parte do armário, do corredor, que é só dessas fotos. Sim. Super desorganizada ainda. Sim, é isso. A maioria das pessoas ainda tem assim, né? E aí tem gente que depois quer fazer arquivo morto, digitalizar, enfim. Mas hoje a busca é muito maior por organização de fotos digitais, porque a gente vive num oceano de fotos e, assim, a queixa principal das minhas clientes é: eu quero muito fazer álbum, eu acho lindo, tem que tirar do celular, mas eu não sei por onde começar. Tá tudo desorganizado, eu não consigo selecionar, o celular tá uma bagunça. Então, em 2018, há 3 anos atrás, um pouco mais, 3,5, eu fiz um curso de personal organizer e aí também fui me profissionalizando nisso, como tudo, né? A gente sempre está se renovando, reciclando, estudando. Ainda mais nessa área de tecnologia, é assim, literalmente cada dia um avanço. Uma novidade, exatamente, exatamente. Mas eu tô achando incrível, porque assim, a tua história de ter uma formação em uma profissão, trabalhar com outra e depois descobrir através de um hobby a tua verdadeira, né, aquilo que te dá assim vontade de fazer, é a trajetória de muitas das mulheres empreendedoras, muitas, é incrível assim. E eu acho o máximo, porque eu acho que exige muita coragem, né, da gente se formar. Eu também, eu me formei em direito. Imagina, meu pai era um super advogado, me formei em direito, aquela coisa super tradicional, advoguei por 10 anos.
E até que eu virar e falar assim, não, eu quero largar tudo. E as pessoas ficam assustadas, né? E tem muito preconceito, Uhum. né? Das pessoas. Mas como assim tu fez odontologia? Agora tu vai trabalhar com foto, Até das trabalhar mais com teu próximas. Minha marido. mãe, até pouco tempo atrás, não se conformava. Assim como teu pai também não queria se Super. conformar. Não, meu pai até que para ele foi um pouco mais tranquilo, porque desde o começo eu não queria fazer direito. Eu falei, acho que eu quero fazer administração de empresa, não sei. E aí ele falava, não, faz direito, porque o direito vai te servir para qualquer coisa. E de fato ele estava certo, né? Ele Exato. não estava errado. Mas é muito difícil, né, Melanie, a gente ter essa coragem, a gente ter essa querer se reinventar, né? E Uhum. querer começar do zero uma coisa que, né, tu não tinha ideia, e realmente não tinha ideia. Quando tu entrou na faculdade, não existia álbum digital, eu tenho certeza disso, Sim, né? sim. Então, assim, super parabéns pela coragem. Eu ainda conheço mulheres hoje, na minha faixa etária, 45 mais, que eu acabei de fazer 46, né? Que ainda não têm essa coragem, que ainda advogam, que ainda são administradoras de empresa e que ainda não têm esse desprendimento de fazer assim, eu vou fazer uma coisa que eu amo, mas que não é tão, às vezes as pessoas consideram assim, ai, não é tão, não tem tanto status, ou Uhum. não tem um nome bonito. Eu falo, de que importa isso, né? É. Importa a gente fazer uma coisa que a gente ama, Uhum. né? E que nem tu tá falando, realmente, fotografia é uma coisa. A Rê tá aqui nos ouvindo, a Renata Benaderetti, super amiga fofa. Eu E também sou fã. ela super, e ela super tua fã. Uhum. Ela sempre conta isso, né? A fotografia leva muito tempo, é realmente Uhum. muito tempo de dedicação, né? As Uhum. pessoas não têm essa noção. Falar, mas por que custa tão caro um álbum? Gente, são horas e horas ali na frente do computador lidando com aquilo, Sim. né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso pra frente. Agora me conta, o que é mais legal em empreender, em ter sua empresa, em trabalhar e correr atrás das coisas? O que é, assim, o mais legal de tudo? Olha, eu acho que é o desafio diário, né? A gente, por mais que a gente tenha uma rotina, é um desafio muito grande, né? Eu brinco que eu sou uma empresa de uma pessoa só. Eu sou financeiro, eu sou marketing, eu sou Sempre. atendimento. E assim, se a gente não tem aquele planejamento também, a gente pode passar horas mandando orçamento por WhatsApp para cliente, né? Com Então, assim, certeza. o desafio eu acho que é esse, você saber administrar o seu tempo, né? E otimizá-lo, né? E não desistir, né? Isso é uma coisa que a gente fala bastante entre as empreendedoras, né? A A gente tem resiliência, esse dia de né? ânimo, mas se a gente acredita no que a gente faz, a gente ama, a gente tem que realmente continuar insistindo. Adorei, acho incrível. E o que é a coisa mais chata? Eu acho que é justamente esse desafio, né? Porque assim, a gente não tem aquele salário fixo, né? Não tem férias pré-definidas, não tem horário. É, Então, gente que pede orçamento domingo, 10 da noite, e a gente não sabe não responder. Eu acho que a parte difícil é isso. No meu caso, especificamente, a minha área é muito sazonal. Então, assim, tem momentos do ano que eu tenho uma demanda altíssima que eu sempre tenho a sensação que eu não vou dar conta. É muito álbum, muita organização, e é isso, é muito tempo de dedicação, e eu faço cada cliente como se fosse única mesmo, e requer muito tempo. Então, assim, e tem férias. Férias as pessoas esquecem de álbum. Então, e organização de é, fotos. O que acontece, eu é. recebo, sabe, muita mensagem. Ai, eu tô desesperada, eu preciso organizar minhas fotos. Ai, eu tô fazendo uma viagem, eu quero fazer um álbum, mas nas férias não rola nada. Para mim é bom porque eu sou mãe e realmente eu gosto de ter esse tempo com essa dedicação para os meus filhos. Mas a gente não consegue ter 3 meses de férias no ano, né? É Então verdade, é difícil. O orçamento aperta, né? eu acho que esse é o maior desafio, assim, é realmente saber lidar com o seu tempo e, enfim, são muitos desafios, né? Você sabe. São muitos, são muitos, mas eu acho que tu definiu bem, assim, saber lidar com essa montanha russa que é empreender e com esses desafios diários que às vezes tem 1 milhão de coisas para fazer, no outro dia tu aparentemente não tem nenhuma reunião marcada, não tem nada, mas tu continua com várias coisas para fazer e aí tu tem que te motivar para ir atrás, né? Acho que É, isso é um desafio também super.
E aí me conta, tem algum perrengue chique nessa vida empreendedora? Sempre, né? Esse é difícil. Tem muitos também, né? É difícil, assim, de eu tentar lembrar um específico. Mas para mim, assim, eu vou falar, a maior dificuldade eu acho que é quando a gente lida com clientes que são amigas, né? Conhecidas, assim. Verdade. Eu, assim, na pandemia, realmente, a minha demanda, assim, muitos mercados, infelizmente, decaíram muito. Para mim, a demanda aumentou muito. Tanto de álbum Sim. como de organização. Eu acho que, assim, todo mundo acabou revendo um pouco vários conceitos da vida, né? Com E certeza. há coisas que não valorizavam tanto. Por exemplo, os momentos especiais com a família, né? Comemorações. Sim. E aí queriam fazer álbuns, mas não tinham tempo para isso, porque apesar de eu fazer o álbum de A a Z, a organização também, eu sempre falo, é tudo a quatro mãos, porque eu mando, preciso Claro. de ajustes. E para mim, eu acho que o principal foi uma cliente, que ela é amiga, mais conhecida até do que amiga. E assim, eu trabalho muito com cliente de Instagram. No Instagram eu sempre cobro um sinal, né? Para começar a executar o serviço. Mas para quem é conhecido, eu não gosto. Eu não me sinto à vontade, eu também não gostaria de ser cobrada. Eu acabo executando e cobrando depois. E graças a Deus nunca tive nenhum calote. Mas a gente tem esse trabalho inicial muito grande que, assim, requer dias e horas de trabalho. E era um trabalho muito longo de uma cliente que ela queria organizar 20 anos da vida dela em álbuns. Uau. Então era muito trabalhoso para mim e para ela também, porque ela tinha que fazer esses ajustes. Mas assim, a gente ficou quase um ano que não conseguia finalizar. Eu já tinha executado o trabalho. E aí eu não conseguia colocar lá na parede, porque é uma pessoa que dá muito desagradável. Mas aí no final eu falei para ela, olha, vou sentar do teu lado. E na época a gente ainda nem estava se vendo presencial, né? Nem com máscara, nada. Falei, olha, sentar do teu lado, dar a mãozinha para você, não consigo, mas vamos organizar nossas agendas, a gente se fala por telefone, vai vendo foto por foto o que você quer alterar ou não alterar, para a gente conseguir dar continuidade, porque todas as ameaças de que o laboratório ia reajustar e tal, não funcionavam, sabe? Entendi. Mas rolou. O importante é que viramos a Ai, que bom. Ufa. Que bom, que bom. E aí me conta uma coisa também. O que te faz levantar da cama todo dia de manhã? Eu acho que é o amor pelo que eu faço. Eu realmente amo muito. Quem me conhece sabe que, assim, tanto que eu encontro às vezes pessoas e me perguntam dicas. Eu falo, eu dou gratuitamente dicas e conselhos, porque é algo que eu amo muito. E é isso, eu acordo muito cedo. Hoje, por exemplo, eu acordei às 5h30. Eu acordo sempre entre 5 e 5h30. Eu começo a trabalhar cedo, porque é algo que, assim, me preenche mesmo. Eu amo e eu sempre falo assim, fotografia, e a Renata tá aí para confirmar comigo, é uma coisa que eu falo para as minhas clientes, é um investimento, é um legado, é uma herança que você vai deixar para a futura geração. Então é algo que você realmente faz a diferença na vida das pessoas, né? Eu falo também que eu conto história da vida das pessoas, eu conto viagens, Com eu conto o dia. certeza. E quando eu organizo as fotos, por exemplo, eu falo, parece que eu faço parte da família, porque eu vejo o dia a dia da família quando eu organizo as fotos. Então, eu acho que isso tudo é muito enriquecedor, né? É o que realmente me motiva a sair da cama. Ai, que bom, que bom. Bom, as dicas de empreendedorismo a gente vai deixar lá para o final. Então, agora a gente vai entrar na parte principal e começar a refalar uma coisa aqui importante, que as pessoas reorganizaram muito na pandemia os espaços em casa, né? E com isso veio a questão da organização das fotos, né? Juro, Rê, que eu tentei fazer isso, mas eu não tive tempo. E ela tá falando a história, a memória, o resgate. É verdade, eu sinto muito isso, porque meus pais faleceram já vai fazer 9 anos. E a minha mãe era uma pessoa que odiava tirar foto. Então, eu tenho pouquíssimas fotos com ela, pouquíssimas. Todas desorganizadas e pouquíssimas fotos. Então, realmente, essa coisa do legado, da memória, eu fico pensando, poxa, faltou, entendeu? Faltou a gente ter esse resgate melhor, né? Sim. Mas, enfim, são outros tempos. Vamos ver o que a gente faz diferente com os nossos mas filhos, né? daqui com teus pais não vai dar, mas daqui para frente é importante. Eu sempre falo assim, todo mundo me acha uma chata. Assim, minha família, para viajar comigo, eu falo, eu sou paparazzi, eu fotografo tudo e todos,
ninguém tem paciência, mas depois todo mundo quer ver e rever o álbum pronto, porque é uma delícia Sim, sentar, né? Quem não gosta de ficar vendo aquelas nossas fotos antigas, a moda do delícia. cabelo, como a gente se vestia, enfim, é uma Uma delícia delícia. reviver. É. Então Não, eu acaba falo, é uma virando um chatice, momento, né? é, eu falo, é O uma meu chatice, marido, por mas exemplo, depois, homem detesta foto. meu marido curte, assim, Ai, eu ai, fiz uma surpresa para ele foi para a Rússia na Copa, e ele escreveu textos para um blog, e tem várias fotos que ele foi postando e tal, e aí eu mandei fazer, né, porque eu não sei fazer, um álbum com essas fotos e com os textos que ele tinha escrito. Hoje, assim, quando os amigos vêm aqui em casa, vira atração, entendeu? Não, eu quero mostrar o álbum da Copa. que E a delícia. gente e é muito gostoso, porque senão fica também só na rede social, né? Que é muito Sim, bom. Assim, eu gosto muito de rede social. Bom, eu trabalho com isso, sou suspeita, mas para quem tem família que mora longe e amigos que moram longe, é muito bom, porque acabam acompanhando o crescimento, né? Dos filhos, enfim, acaba acompanhando a vida da gente. Mas vamos sim. lá, vamos para as dicas. Por onde tu quer começar? Nos conta aí. Então, na verdade, assim, eu organizei 7 dicas para dar, mas antes eu só quero falar um pouquinho, assim, Tá, bem rapidamente, sobre a tá. evolução das fotos, porque a gente tem vivido, né, constantemente essa evolução. Como eu falei lá no início, a gente tirava foto em câmera, hoje os celulares estão cada vez melhores, as câmeras, a resolução. A gente tem uma câmera fotográfica tiracolo, então a gente tira É verdade. dezenas de fotos. E aí, rapidamente, isso tudo se acumula, né? Então, eu trouxe aqui até alguns Sim. números para vocês, assim, de fotografia bem interessantes. Assim, em 1990, todas as fotos Hum. eram ainda analógicas, né? Então, tinham sido tiradas no total 57 bilhões de fotos. Daí, depois, no ano 2000, esse número foi para 86 bilhões, sendo que 99% eram analógicas, né? A gente estava entrando nas fotos digitais. Em 2017, esse número saltou para 1,3 trilhões de fotos, todas digitais, não existia mais foto analógica. Então, isso foi há 4 anos atrás, né? Hoje esse número já deve estar gigante, né? E também tem uma outra estatística legal que, assim, a cada 2 minutos, a quantidade de fotos que é tirada no mundo todo equivale ao número de fotos que foi tirada até o século XIX. Então, assim, Uau! tirar muita foto. Então, É assim, impressionante. tem um lado bom, tem que aproveitar, né? Que a gente tem essa câmera com mais facilidade, não precisa mandar revelar, né, o filminho. Mas a desvantagem é que tá todo mundo assim nesse oceano de fotos e não sabe muito por onde começar essa organização. Eu acho que É. esse é o maior desafio com Super, as super. fotografias hoje. Porque a gente passou bem pela transição, né? Eu tô falando, tu deve ser um pouco mais nova que eu, mas a gente passou pela transição de viajar e voltar com os rolinhos de foto e chegar no Brasil e ir lá e revelar, né? E aí tinha sempre aquela foto, ai, mas esse lugar é incrível, mas a foto ficou horrorosa, não tinha o que É, fazer, né? é. E aí, agora, em compensação, eu sou uma que, quando eu falo com as empreendedoras e vou falar sobre foto no Instagram, eu falo para elas: tira 12 fotos, uma vai ficar boa. Né? Eu sou uma que incentivo Exatamente. isso. Sim, sim. Super Mas é assim, incentivo, mas é aí vem o ótimo que a gente tem problema. essa possibilidade, mas a gente precisa saber o que fazer com tudo isso. Então vamos lá, vamos Exatamente. focar. Eu sempre falo, ponto de partida, então essa já é a primeira dica, é não criar um pânico, porque não adianta se desesperar, Tá. né? É igual uma organização de casa, eu falo, né? Você vê aquela bagunça na gaveta, em algum cômodo que te incomoda. Se você não fizer nada, a tendência é só continuar, mas Ou se desesperar piorar. não vai solucionar, né? É um problema geral, né, dessa nossa era digital, mas é solucionável. Então, Sim. essa eu diria que é a chave, assim, né? A principal. A segunda dica é assim: se você tem muitas fotos, existem hoje aplicativos no celular, tá? A maioria é pago,
eles ajudam a fazer essa triagem. Eu digo ajudam porque, assim, eles, na maioria, tá? Eles identificam fotos repetidas e você tem a possibilidade de escolher qual que você quer. Não é que ele faz o trabalho Tá, sozinho. Já dá uma tá. ajuda para quem... Assim, eu tenho clientes que têm mais de 10 mil fotos. Eu já fiz organização de fotos para clientes que tinha 28 mil fotos. Então, para essas Uau. pessoas que não querem contratar um serviço de organização de fotos e querem se resolver, tem aplicativos, tem no computador também programa, né? Também são pagos. Eu posso deixar depois nos comentários os nomes desses Legal, aplicativos. legal. Depois a gente Mas faz, tu me passa, eu também faço um postzinho pra gente deixar no Instagram. Acho que é legal essa dica também. tá bom. Tem aquele Duplicate Cleaner, só vou citar aqui, o Remo Duplicate Tá, Finder. tá. Tem um ou outro que tem alguns dias grátis para testar, também é bacana dar uma testada, mas dá para começar a fazer essa triagem. Eu, no meu trabalho, eu não uso nenhum programa, nenhum software, nenhum aplicativo, porque assim, eu acho que a inteligência artificial veio para ficar e é ótima para muita coisa, mas eu ainda acredito na inteligência humana para fotografia, sabe? É, o olhar A humano, a gente sensibilidade, lida muito. né? O olhar. Tem muita foto, quando tem muitas pessoas olhando, eu acho que o aplicativo não consegue detectar o maior número de pessoas olhando para a foto, quem está com o olho fechado. Ele consegue captar funções básicas de iluminação, se está embaçado ou não, mas assim, qual está melhor, eu prefiro realmente, eu avalio foto por foto. Mas para quem está com essa necessidade, eu sugiro sim utilizar algum aplicativo, algum programa de computador para isso. Tá, tá ótimo. Daí, assim, uma dica que eu dou é a gente. E agora eu vou tentar dar esse enfoque para as empreendedoras, né? A gente organizar em pastas, né? Tá, Categorizada. Do mesmo jeito que se categoriza a organização da casa, das fotos também é a mesma coisa, porque senão fica uma loucura para achar. Então, eu vou dar só um exemplo assim bem básico. Eu não sei quem está participando aqui as profissões, mas vamos supor que você seja uma arquiteta e você queira mostrar para uma cliente um projeto que você entregou faz uma semana para uma cliente. Aí você pega seu celular, aí você começa a mostrar para ela na sua galeria de fotos, você vai procurar e você não acha foto, porque de uma semana para cá já tirou centenas de fotos. Aí você vai indo, de repente você acha a bendita casa. Bom, é essa que eu quero te mostrar. Daí você vai deslizando o seu dedo, aí aparece assim a foto do teu cachorro, o print de receita que tua mãe mandou, a foto tudo. do estacionamento que você tirou para não se perder no shopping. Assim, um montão de A fotos foto do repetidas. arranhão que tu mandou pro pediatra, do teu É isso. filho, de É isso. tudo. Então, assim, fica realmente uma forma assim, muito desorganizada e você não consegue otimizar seu tempo, né? Além de não ser uma forma bonita de Não. mostrar, você não consegue otimizar seu tempo. Então, você organizando por categorias fica muito mais fácil. Então, eu vou dar um outro exemplo. Se você você vende cosméticos, então você tem várias linhas de cosméticos. Tá. Cremes corporais, tratamento para cabelo, facial. Aí você atende as suas clientes e você faz demonstração, aí tem vídeo e tal. Também na galeria pode ficar isso tudo super bagunçado. Se você criar uma pastinha, Sim. né? Cremes corporais, vídeos de demonstração, produtos para cabelo. Na hora que você tiver com a cliente, fica muito mais fácil. E não só na hora, eu digo na hora, mas assim, quando você estiver falando com uma cliente, por exemplo, no WhatsApp, né? Que é coisa mais básica hoje do nosso dia a dia, a gente quer Sim, mandar um sim. orçamento para o WhatsApp. No meu caso, a cliente fala assim: eu quero um álbum de formatura. Você pode me mandar algumas referências? Eu tenho pastinha de todos os temas que eu já fiz de álbum, sabe? Porque aí Tá. eu deixo no Google Fotos, baixo essas fotos. Deu uma travada, estão me vendo? Tudo ok? Tá. Nara? Tá Aí, dando uma deu uma travadinha travadinha, tá tudo aqui. bem? Tá me ouvindo, né? Tá tudo bem. Tô. Então, Deixa então eu te assim, perguntar, então, uma coisa. Essas pastinhas,
No iPhone eu sei que dá para criar, no Android também elas são criadas com bastante facilidade. Então, assim, na verdade, tem algumas formas, tá? Mas as duas principais que eu mais utilizo, então, são no próprio rolo da câmera, para quem tem iPhone, e para quem tem Tá. Android e iPhone também, o Google Fotos. Eu, por exemplo, uso o Google Fotos, que eu Eu gosto muito. também. Eu sou super fã do Google Fotos. O Google Fotos tem um montão de ferramentas bacanas de inteligência artificial, de detectar rosto, localização, enfim. É, e aí, o que que acontece? Quando você organiza no rolo da câmera, tudo isso fica no iCloud, né? Que é o armazenamento da Apple. Sim, E aí, assim, eu até vou chegar lá. É uma das dicas, né? Também a diferença entre o iCloud e o Google Fotos, né? Porque, assim, tá. ambos são backups, né? Nas nuvens, que hoje é fundamental que a gente tenha, né? Quem nunca ouviu Super. quem perdeu o celular, deixou cair na água, perdeu todas as fotos, foi roubado, né? Então é super importante que tenha backup e confira, por exemplo, se você tem iPhone, você tem uma forma de conferir na configuração se está sendo feito backup. No Google Fotos, as suas fotos, quando você baixa o Google Fotos e faz upload tudo para o Google Fotos, ela fica totalmente espelhada. Tudo que você tem na sua galeria de fotos, você tem no Google Fotos. E aí você consegue eliminar as fotos do rolo da câmera. Então, essa é uma das dicas, assim. Eu gosto dos dois, tá? E os dois atualmente são pagos. Isso é importante também, Tá. porque até um ano atrás o Google Fotos era gratuito e ilimitado. Atualmente Sim. não. Só 15 gigas é gratuito. E 15 gigas não é nada, porque eles juntam tudo. É YouTube, Gmail, Google Fotos, é tudo. Então acaba rapidinho. É, E os planos são é. muito similares, os valores. Tanto do Google Tá. Fotos quanto do iCloud. Então, assim, é muito pessoal. Mas para mim, o Google Fotos tem uma vantagem em relação ao iCloud, que eu gosto muito, que é o seguinte. A gente consegue apagar as fotos do rolo da câmera com o Google Fotos, com o iCloud não. Porque assim, a Apple é uma vantagem e uma desvantagem da Apple. Na Apple tudo é sincronizado, né? A gente tira uma foto aqui no Sim, celular, aparece no iPad, no computador, aparece em todo lugar. Você apaga uma foto, a mesma coisa, ela apaga de todos os dispositivos. Então, uma vez que você sim. faz a organização no próprio iCloud da Apple, se você apagar a foto do rolo da câmera, vai automaticamente apagar também dessa pastinha que você falou que você cria. Entendeu? Então você Tá. não terminar, aí acaba acumulando mais espaço. No Google Entendi. Fotos, não, você consegue ir zerando, né? Sim. E o que eu gosto do Google Fotos é que tu pode abrir em qualquer lugar, né? No computador, se tu Isso. não tem um computador da Mac e tu tem um iPhone, tu consegue abrir, Mas, vice-versa. mas no iCloud você também consegue, tá? O meu computador não é Apple, que eu uso para trabalho. Eu tenho um monitor, uma tela bem grande. Eu não gosto de Mac para trabalhar. E dá para abrir. Você, de qualquer dispositivo, se você entrar no link do iCloud, você também Pelo consegue link. visualizar tudo. Mas no Google Fotos, a visualização também é melhor. Entendi. Em termos de programa mesmo, né? A internet dando aquela travadinha básica. Não sei se vocês estão aí comigo, se foi a Melanie que travou, se sou eu que travei. Acho que tá voltando. Eu tô ouvindo o áudio dela. A Rê tá falando que também não usa Mac. Normalmente, designers e fotógrafos não gostam de Mac, né, Rê? Eu sei, porque eles falam que as opções são bem mais complicadas na Apple, né? Eu acabo usando a Apple porque eu acho que é tudo mais fácil, né? Mas eu não sou nem fotógrafa nem designer, então eu sei que existe aí essa briguinha, né, das pessoas. E a Melanie caiu, acho que ela já deve voltar. Eu uso bastante o Google Fotos também. Sempre indico para as pessoas, justamente por essa questão que a Melanie está falando. Eu acho que o Google Fotos ele é fácil de usar. Ele é super fácil de usar. Então, assim, por exemplo, eu já indiquei para minha sogra, já indiquei para minha tia, que não tem aquela super expertise de computador, né? E elas conseguem manejar numa boa. E não perdem as fotos. Porque normalmente, de tanto acumular foto, o rolo de câmera vai para as cucuias, né? Não dá tempo
não dá para ficar juntando todas as fotos ali. Eu uso sempre o Google Fotos também, acho que é uma dica ótima. Quem nunca baixou, nunca colocou suas fotos no Google Fotos, Voltei. aproveite. Voltou, que bom. Eu estava contando que eu também uso o Google Fotos, amo, e eu indico para as pessoas, inclusive aquelas, tipo, a minha tia e a minha sogra, que não são super de computador, porque justamente ele é fácil de usar, né? E uma coisa legal, já que você falou assim, que você indica, é que no Google também dá para fazer isso no iCloud, mas eu também prefiro essa ferramenta do Google Fotos. Você vai fazer uma viagem, vamos supor. Uma coisa assim, olha, para quem é aí dessa área de fotografia, assim, que é muito básica de hoje, se você tem a intenção de imprimir ou fazer um álbum de alguma foto, não mande por WhatsApp. A gente manda todos os dias, em qualquer evento, mas o WhatsApp reduz em mais de 10 vezes a resolução. Então, assim, o que eu recebo de foto de WhatsApp para fazer álbum, e eu falo para cliente, tenta lembrar qual foi o celular que você tirou foto, para me mandar foto original, porque cai muito a qualidade da impressão e é uma pena. Então, E é uma com o pena, e Google tem pouca Fotos, gente você que vai... sabe disso. É pouca gente que sabe disso. É muito bom tu tocar nesse Eu assunto. recebo Muito quase bom. todos os dias. Eu recebo quase todos os dias fotos de clientes com um montão de fotos no WhatsApp. Eu quero fazer um álbum dessas fotos. Eu falo, não dá por WhatsApp. Não dá. Eu preciso entregar qualidade. E aí no Google É o que Fotos a é Rê tá legal, por exemplo, falando. você vai numa O apresentação do e-transfer seu e filho ou e-mail, numa né? viagem. Desculpa, É a Rê tá isso. falando que é o Tem outras formas e-transfer ou o também. e-mail. Então, pelo Google Fotos, você pode também criar um álbum compartilhado e compartilhar com pessoas que fizeram parte, Sim. seja de uma reunião, de um evento. Você compartilha no e-mail das pessoas que participaram e as pessoas vão ter aquelas fotos originais. Não, é Ó, a muito legal. Renata Eu, por exemplo, tá confirmando aí. ficou horrível. Eu, por exemplo, quando eu tenho que mandar foto, por exemplo, hoje no iPhone a gente acaba tirando bastante foto no live, né? Principalmente de criança, que fica bonitinho aquele movimento. Sabe o que eu faço? Quando é uma ou duas fotos, eu mando pelo Messenger, pelo iMessage do iPhone. Porque daí ela não perde a qualidade e ela vai em live. Acho que também é uma dica boa. Se não, o link compartilhado do Sim. Google Fotos para viagem é incrível mesmo. Eu uso bastante também. Vamos Uma lá. dica boa. E aí, assim, eu acabei até passei na frente dela, que é importante. É assim, como todo mundo tá com esse acúmulo, quando você parar e dedicar algum tempinho, algum horário, sei lá, seja 2, 3 horas numa semana para começar a organização, sempre começa retroativo, ou seja, daqui para o passado. Então a gente está em novembro. No comecinho de novembro, eu tenho até um lembrete na minha agenda do celular. No começo de cada mês, eu organizo sempre o mês anterior. Aí você vai indo, outubro, setembro, assim sucessivamente. Não como de 2000, 2005, porque você vai se desanimar no meio do caminho, é um fato. Então, assim, parece uma dica boba, É mas verdade. funciona. Fazendo aos pouquinhos daqui para trás. Super, super adorei essa dica, porque eu sou dessas, que eu sou péssima em organização. Então, assim, fala assim, tem que arrumar o armário. Eu abro o armário, eu já volto, vou fazer outra coisa. Porque se eu pensar assim, não, hoje eu vou arrumar só as roupas de corrida, de crossfit, aí eu vou. Agora, se eu falo, vou arrumar o armário inteiro, eu não vou. Isso de arrumar só as fotos daqui pra Isso, lá, vai ficar bem mais fácil. Super. Adorei. Começar de Essa dica pouquinho. eu E bom, vou já que você colocar deu em esse exemplo prática. aí das roupas de cross. Boa! Já que você deu aí exemplo das suas roupas de crossfit, eu falo assim que a organização de fotos é muito similar à organização da casa, do trabalho, da vida. Então, assim, uma vez que tá tudo organizadinho, vamos pôr, né? No mundo ideal, tá tudo já redondinho, você já captou como que é o esquema para organizar, ter tudo em pastas e tal. Na vida pessoal, eu falo, é bom fazer, eu sugiro, que nem a gente fazia antigamente no computador, por ordem cronológica, sabe? 2021, janeiro, 2021, fevereiro, assim vai. Mas assim, depois que tá tudo organizado, aí você não pode relaxar. Porque aí você tem que fazer um esforço para manter, né?
Então, assim, já que tem todas essas pastinhas, por exemplo, quando eu entrego para uma cliente a organização dela, eu sempre mando um guia com um passo a passo de tudo que foi feito, a forma que foi feita. Se possível, eu explico por telefone ou até presencial, quando dá, que eu faço muito trabalho de organização para gente que não mora em São Paulo. Sim, Então, eu explico como foi feito para que ela possa dar continuidade, porque senão vai acumular tudo de novo. Então, essa entendi. dica também de fixar um dia, eu falo, a gente todo dia praticamente, né? Quem não, fica umas horinhas à toa à noite no celular, né? Então, pega uma dessas noites, em vez de ficar nas redes sociais, dá uma pausadinha e organiza suas fotos, Adorei, adorei. né? Agora, Porque às deixa, vezes já que a gente está falando disso, deixa eu te fazer uma assim, pergunta. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, tá? Mas que muita gente deve passar por isso. Agora, nesse mês tem o bar mitzvah do meu filho, por exemplo, contratei uma fotógrafa ótima também. E eu quero fazer um álbum. Mas eu não fiz do meu filho mais velho, que fez bar mitzvah há 2 anos. sim. Então, o que que eu faço? Já aproveito e já mando dos dois juntos. Ou eu faço do antigo primeiro, eu faço. Senão também pode rolar aquela ciumeira de irmãos, né? O que tu acha? Olha, dezembro tá aí, né? Eu acho que você tem que estar mais focado nos preparativos. Eu focaria nos preparativos. Faz um pacto com esse seu filho mais velho que você vai honrar com esse álbum. É normal, olha, para mim é casa de ferreiro, espeto de pau. O bat mitzvah da minha filha foi há 2 anos e eu tô fazendo o álbum dela agora. Ela me cobra muito também. Então, não se sinta sozinha nessa. Todo mundo. Olha, Ai, eu fiz ufa! mês passado, eu fiz um álbum do Brit Milá. Eu fiz um álbum do Brit Milá, do menino que vai fazer bar mitzvah no ano que vem. Eu até brinquei com a mãe. Você já Uau! podia fazer os dois juntos, né? Com quase 13 anos de diferença. Bom, ufa! É super Viu como é bom a normal. gente trocar? Porque daí a gente vê que a gente não tá sozinha nas coisas. Imagina, tá todo mundo atrasado. São raras as clientes que estão aqui, ó, que merecem nota 10. Então, eu, se fosse você, focava no bar mitzvah do seu próximo filho e depois faz dos dois juntos. Você já vai estar animada, você já faz dos dois. Tá, E aproveita, tá. tem um lado bom também. Vai ficar mais novo o álbum, você já padroniza o tamanho, que fica legal. Porque eu falo que o álbum também Ah, é decorativo, né? Você acaba colocando é. na mesa para decorar, então é legal. Se fizer quadrado, faz no mesmo tamanho, mesmo formato. Ah, é uma boa dica, eu não tinha pensado nisso. Eu posso usar até como desculpa, né? Falar assim, não, eu tava esperando o bar mitzvah do seu irmão, porque daí a gente ia É, fazer igual. isso, é Beleza, boa. já resolvi aqui meu problema. Vamos lá, Isso. continuando nas E aí, dicas que assim, estão sendo ótimas, eu estou tipo, anotando. legal. E aí, assim, uma outra dica também é assim, é super bacana ter fotos no celular, mas é muito legal você imprimir. Então, assim, tem gente que ainda revela hoje fotos? Tenho. Tenho clientes que fazem álbuns anuais. E eu mesma, vou confessar para vocês, até 3 anos atrás, eu tinha aqueles albinhos de fotos reveladas, já fazia um montão de fotolivro de viagem e tal, pessoal. Mas as anuais eu fazia revelada. Hoje eu faço fotolivro porque eu acho mais bonito, ocupa menos espaço, o volume é bem menor. Meus filhos amam ficar folhando, não tem aquela coisa de tirar a foto para levar para a escola e depois não colocar nunca mais de volta, né? Sim, E então eu acho sim. importante. E assim, agora dando esse enfoque para empreendedoras. Tem gente que gosta também de fazer portfólio. Eu já fiz alguns. Eu já fiz para maquiadora. Tá. Eu tenho um aqui comigo, então até peguei para mostrar para vocês, que é de um escritório de. Acho que dá para ver, né? É que ele é super Dá. grande, ele é 30 por 30. É de um escritório de incorporação. Grande. E a gente fez Uau. vários volumes. E a ideia, eles queriam Tá. fazer algo mais caprichado do que um simples flyer, né? Então a gente fez um álbum super caprichado. Eu vou mostrar um pouquinho por dentro. Mas assim, a gente fez a 10 ou mais mãos. Todo mundo no escritório ajudou um pouquinho, porque eles queriam, num formato assim, eles queriam realmente contar a história da empresa. Eu vou desaparecer aqui um pouquinho para mostrar. E Tá. contar, por exemplo, os Tá. valores da empresa. Então, assim, ficou um álbum de foto mesmo, né? Só que ele é corporativo. Então, depois tem Tá. uma coisa muito bacana que eu vou mostrar. Ah, tem os números da empresa também. Muito Tudo que legal. a É o empresa já histórico, né? É incorporou, já história. Isso é construiu. história, né? É história. E olha que bacana, isso aqui deu
trabalhinho, mas ficou super legal. A gente fez uma linha do tempo desde o início da empresa, contando os principais projetos. Então depois aí a gente acha, né? Tipo, com fotos, informações do empreendimento, mas a gente elaborou também, eles gostam de tudo muito minimalista, então a gente elaborou tudo de uma forma muito minimalista para contar a história da empresa mesmo, contar com fotos e com informações. Daí, ao longo do álbum, tem tudo isso, entendeu? De todos os empreendimentos deles, porque a ideia era ter isso como portfólio mesmo, para apresentar para clientes, investidores. Foi feito há 2 anos e é algo que eles usam muito ainda até hoje. Então, ficou assim, super legal. Eu acho Que que também para a legal. empresa é legal, seja revelando, seja fazendo um portfólio. Eu acho que é uma forma bacana de ter isso, fotografia como apresentação. Adorei, adorei essa dica. Já dá vontade de fazer 12 fotolivros, fotoálbuns de, lá sei, dos últimos 12 anos, dos últimos, não sei o quê, de todas as viagens, dá vontade de fazer de tudo, inclusive da empresa. É isso aí, bora fazer. E não precisa ser só empresa de produto, né? Dá para ser empresa de serviço também, porque todas as fotografias elas vão contar a história da empresa. Por exemplo, a minha empresa, né, a companhia empreendedora, que é de serviço, não tem problema nenhum. Tem ali todas as palestras, aulas, mentorias, isso tudo vai contando, né, a história da empresa. É uma lembrança incrível, assim, incrível. Adorei a ideia, Sim, não tinha você pensado nisso ainda. depois, né, de ver essa sua trajetória, porque fica na nossa memória, mas uma vez que está impresso, fica muito mais organizado de visualizar e da gente relembrar também, né? Toda essa trajetória de vocês, de palestras, de mentorias e tal. Com É muito certeza, bacana. não, com certeza. E tem uma coisa que eu falo muito para as empreendedoras que eu dou mentoria, aula, palestra, enfim, que é assim, eu tenho toda a minha vitrine, tá toda lá no Instagram, tá? De todos os meus produtos, né? Então, quando o cliente quer ver algum produto, eu falo para ele entrar na página e ver. Eu falo, bom, só que assim, o Instagram e o Facebook, apesar de eu trabalhar com isso exclusivamente, eles são casa alugada, né? Eu brinco, se o Mark resolve parar de trabalhar um dia, o que acontece com todas as nossas fotos, dos nossos produtos, né? E aí, se a gente Sim, tem aí um fotolivro, sim. a gente tem toda a memória da nossa empresa juntinho, É isso, né? então eu falo, fotolivro álbum é um backup físico das fotos. Eu brinco com as Super. minhas amigas, é uma brincadeira assim, um pouco até séria, que eu falo quando a gente escuta algum incêndio e tal, eu brinco com elas. Depois dos meus filhos, eu só pegaria meus álbuns. Porque é o backup que eu tenho, sabe? Tem coisas de antigamente com fotos ainda reveladas que eu já nem sei mais aonde que estão essas fotos. Eu quero só saber dos meus álbuns. Ótimo, E adorei, é isso. Ah, eu adorei. tô vendo aí o comentário da Rê, que ela tem organizado por ano, mas não fez os álbuns. Ótimo, você já tá à frente de Já muita gente. muito, muito, muito à frente de muita gente. Vamos lá, a gente acabou as dicas, a gente precisa recapitular, porque daqui a pouco a gente tem que encerrar. Tá ótimo. Vamos Você quer que eu dê uma recapitulando? resumidinha? Tá, Quero que a gente recapitule uma por uma para fixar bem. tá bom. Então, a primeira dica é não entrar em pânico, não se desesperem. Todo mundo tá com muita foto acumulada e assim, é importante tomar providências, mas sem se desesperar. A segunda Tá. dica é organizar. Eu não vou lembrar na ordem certinha, mas a segunda dica Sim. é organizar de forma retroativa, daqui para o passado, para não se desanimar, Tá. né, no meio do caminho. A terceira dica é, se você quiser utilizar aplicativos, existem aplicativos que fazem uma pré-triagem de fotos repetidas, e aí com isso você consegue selecionar quais são as melhores para conseguir reduzir assim seu volume de fotos. A Tá. quarta dica é cadastrar em pastas, seja no rolo da câmera para quem tem iPhone, né, no iCloud, ou no Google Fotos, deixa tudo categorizado, então pode ser em ordem cronológica ou pode ser em categoria do que for do ramo de atividade do seu trabalho, mas ter isso de forma Tá. organizada. A dica eu expliquei um pouquinho sobre a diferença entre o iCloud e a Google Fotos, a importância da gente ter
esse backup, né, nas nuvens. Sim. O que mais que eu falei? Depois de feita a organização, é super válido manter essa organização, né? Então, de acordo com as pastas que você categorizou, você mantém também isso daí, daqui para frente. O que mais? Acho que foi isso. E o fotolivro. Isso. O fotolivro. Isso. É uma forma de você ter o backup, ele físico, né? Imprimindo ou fazendo em álbum. Tá ótimo, adorei. Anotei aqui, espero que todo mundo tenha anotado. Senão, depois desse vídeo vai para o YouTube, a gente compartilha de novo com vocês. Ele fica aqui no feed do Instagram também e ele vai para podcast, porque tem gente que gosta de ficar ouvindo. Né? Bacana. Então, a gente vai já finalizando aí. A gente poderia ficar falando aqui horas, né? Mas a gente tem um horário para acabar. Eu quero, então, as tuas dicas, duas, para as mulheres empreendedoras. Pode ter a ver com foto, pode não ter a ver com foto. Dica de empreendedorismo. É difícil só duas, né? Tá bom, vamos só lá. Duas. Eu acho que assim, para mim, né, é uma sua fórmula mágica, mas eu acho que, né, tudo na vida é uma somatória de fatores. Mas para mim, assim, uma característica forte em mim, para quem me conhece, é que eu sou muito persistente. Para ser empreendedora, tem que persistir muito. Se você acredita no teu negócio, vão surgir tempestades, tem momentos ruins, tem dias que a gente acorda desanimado. Isso é para tudo, né? E eu acho que um pouco mais para empreendedor do que para funcionário. Mas então, assim, acho que persistência é algo assim que faz a gente não desistir. E uma segunda coisa é a gente dar o melhor. Eu falo, se a gente não arregaçar a manga, suar, isso para tudo, né? Na casa, com o marido, com os filhos, a gente não dá o melhor de si, é difícil, porque a gente hoje, principalmente no Brasil, qualquer área, a gente tem muita concorrência em tudo. Então, a gente tem que ter um diferencial nosso, né? E que seja também um atendimento, né? Não só um produto ou um serviço diferenciado, para fazer isso com muita excelência. Então, eu acho que a primeira seria a persistência, a segunda é dar o melhor de nós. Adorei as dicas. E, assim, eu concordo 100% contigo. Eu acho que a persistência é uma característica de todas as empreendedoras, mas às vezes a gente esquece disso, né? Às vezes a gente está num momento tão para baixo, acontece tanta coisa e quem nunca passou, né, por dias e momentos assim, que parece que o mundo todo vai cair em cima da tua cabeça. E aí tu fala assim, não, peraí, por que eu cheguei até aqui? Como é que eu cheguei até aqui? Então eu vou continuar persistindo. E também dar o seu melhor, porque eu acho que isso é uma característica também da empreendedora, mas que a gente precisa lembrar dessa coisa de por que eu estou aqui? Por que eu estou fazendo isso? Né? Qual é a minha missão? Eu estou aqui por causa disso. E isso, uma coisa reforça a outra, né? Acho que é bem importante. É um ciclo positivo, verdade. Super. Bom, super obrigada. Foi uma delícia conversar contigo. Adorei as dicas. Estou aqui cheia de... Ó, meu blog. Obrigada a você. Do papel da caneta. Gostei. A nota 10. Obrigada a você eu sou aquela aluna que planta, né? Que bom, obrigada. E sucesso no teu trabalho. Eu vou fazer, viu, os álbuns dos bar mitzvahs, pelo menos esses, vai. Vou dar prioridade para esses no momento. Boa. Igualmente para você e fico sempre aí à disposição se alguém tiver qualquer dúvida de tudo que a gente fala, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, querida. Um bom dia. Um beijão. Tchau, tchau.